Oi, gente, tudo bom? Bom dia! Vamos retomar as nossas aulas, né, sobre verminose, sobre os helmintos, tá? Hoje a gente vai ver a aula 20 sobre ascaridias e ancilostomias ou ancilostomose, referente à Biologia A, livro 6 do segundo ano, certo? Eu já vou começar a nossa aula fazendo uma pergunta cruel, né? Você tem lombriga? Quem não tem, né? Eu, por exemplo, devo ter assim, eu tenho uma fome descomunal que só pode ter 1.300.000 lombrigas dentro de mim, né? Então é normal a gente apresentar principalmente, né, esses helmintos, tá? Então principalmente essa bichinha bonitinha aqui, né, bem conhecida, que chama Ascaris lumbricoides. Por que é normal? Porque o contágio desse helminto, né, dessa Ascaris, ela é de fácil contaminação, ela está presente no ambiente, né? E presente, os ovos desse helminto está presente no ambiente, né? Então tem uma contaminação fácil, ela é um tipo de helminto, né? Que tem uma adaptabilidade e uma adaptabilidade mesmo com o nosso sistema, o sistema fisiológico dos vertebrados muito grande, associado às condições às condições sanitárias na realidade, né? Então, o que faz os haver altos índices de contaminação por helmintos, né, é bastante associado a esses problemas de ausência de políticas públicas relacionadas aos aspectos sanitários, tá? Que aumentam o grau de contágio, o grau de contaminação. Então, vamos ver quais são as características da ascaridíase. Então, ascaridíase é a patologia, é a doença, tá? Então, é uma das infecções por helmintos mais comuns em humanos em todo o mundo, causada pelo agente etiológico Ascaris lumbricoides, tá? Que é um nematóide intestinal, ou seja, é um nematelminto com características de parasitar vertebrados. Então, como eu falei, tem uma característica de adaptabilidade muito grande com a fisiologia e com o organismo dos vertebrados, de nós e de qualquer outro vertebrado, tá? Também chamado popularmente como lombriga. Então, aqui nós temos o exemplo. Essa Ascaris lumbricoides, a gente vê aqui que tem um macho, que ele tem um tamanho mais reduzido, ele é menorzinho, e tem a fêmea, que ela tem um tamanho maior, né? Então, há o que a gente chama de dimorfismo sexual. Tem um macho de um tamanho diferenciado da fêmea, e também são espécies dioicas, né? Apresentam sexos separados. Eu tenho a fêmea e o macho em dois indivíduos distintos. E aqui nós temos o lúmen de uma estrutura, né, de um intestino, mostrando a Ascaris lumbricoides alojada nessa região, tá? A região intestinal é uma região muito favorável, né, para o desenvolvimento e para desses helmintos no geral, porque é a região do nosso trato gastrointestinal, né, digestório, do nosso sistema digestório, onde há absorção de nutrientes. Então, essas bichinhas vão ficar onde tem comida disponível a rodo, né, onde tem comida disponível em grande quantidade, tá? Quando a gente fala da epidemiologia da Ascaris lumbricoides, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo estejam infectadas. Então, não se ache especial achando que você é o único no mundo que não tem uma lombriga, né? Porque você tem. Então, a distribuição, ela é mundial, tá? Óbvio que em países mais pobres, regiões mais pobres, que não tem um saneamento básico, né? Não tem essas políticas sanitárias, obviamente as pessoas têm um índice de infecção maior do que aquelas regiões onde
essa realidade já é mais organizada, vamos dizer, tá? Então, são mais comuns em áreas com climas quentes e úmidos, por exemplo, áreas tropicais, que é onde nós vivemos, e subtropicais, e onde o saneamento, né, saneamento básico e as questões de higiene são pobres, tá? A maioria dos indivíduos com ascaridíase vive na Ásia e na África. Ásia, 73% dos asiáticos têm lombriga, e na África 12%. Na América do Sul 8%, onde algumas das populações apresentam uma taxa de infecção alta, né, 95%, tá? E quando a gente fala de ciclo de vida desse aumento, a gente tem que levar em consideração não só a fisiologia do hospedeiro, né, que somos nós, a fisiologia do agente etiológico, que é Ascaris lumbricoides, e também os aspectos ecológicos, os aspectos ambientais, porque o ambiente, né, é um local, é um meio de contaminação também, tá? Então, no caso, nós temos os ovos da Ascaris lumbricoides, né, que contaminam água e alimentos. Então, água e alimento, água maltratada, vamos dizer assim, água de uma qualidade ruim e alimentos que não sejam lavados, principalmente alimentos crus, né, eles são vias de contaminação, né, de nós nos contaminarmos pela maioria desses eumintos. Aí, quando eu falo os eumintos, eu me refiro todos aos nematóides, aos platelmintos, tá? Que a gente já viu, inclusive, as características nas aulas passadas. Então, a pessoa, ela se alimenta ou bebe água contaminada com esses ovos. Esses ovos ingeridos, né, eles passam até pelo estômago e chegam até o intestino delgado. Quando eles chegam nesse intestino delgado, que é uma região rica em nutrientes, eles encontram um local propício para eclodir e para se transformar no indivíduo adulto. Tá? Então, quando eles chegam nesse intestino delgado, essas larvas, elas penetram na parede, no mesentério do intestino delgado, certo? E chegam até os pulmões, chegam até a porta dos pulmões, vamos dizer assim, certo? Lá elas sofrem modificações aqui, ó, no nosso pulmão, elas sofrem modificações, rompem os capilares e caem na corrente sanguínea e vão até os alvéolos pulmonares. Quando elas chegam nesses alvéolos, elas sofrem uma nova muda, uma nova transformação, certo? Quando elas sofrem essas transformações, elas migram para a faringe, tá? Então, ou seja, é um tipo de euminto que ele explora, vamos dizer assim, a fisiologia e os órgãos, né? Muitos órgãos do sistema fisiológico do vertebrado, do humano, no nosso caso, que é o nosso exemplo, tá? Então, quando chegam na faringe, as larvas, elas são expulsas por deglutição, né? E atingem novamente, então elas voltam, atingem novamente o duodeno. Quando elas atingem o duodeno, elas se transformam em adultos, fêmeas e machos, né, aptos já reprodutivamente maduros, né, para que ocorra a cópula, ocorra o processo de ovoposição, né, e formação de novos ovos. Quando ocorre a formação desses novos ovos, esses ovos eles são expulsos nas fezes, contaminando o ambiente e estando disponíveis novamente nesse ambiente para contaminar uma nova pessoa, certo? Então, quais são os principais meios de transmissão dessa ascaridíase? Primeiro, ingestão de águas e alimentos contaminados com ovos, né? Manipulação de solo contaminado, migração transplacentária de larvas, né, que também tem alguns casos relatados, transmissão reforçada por indivíduos infectados, né, de uma forma assintomática, porque essa patologia, ela tem essa característica de ser assintomática, né, infecção
anterior com imunidade, no caso, quando a pessoa está com imunidade baixa, e aí, então tem várias formas de contágio, mas a principal delas é a forma direta, através da ingestão de água e alimentos contaminados, certo? A maioria, em relação ao quadro clínico, a maioria dos casos é assintomático e possivelmente, quando ocorre uma fase sintomática, é quando a migração dos vermes, eles atingem a região pulmonar, que aí pode ocorrer várias características como tosse, sibilos, tá? A sintomatologia, lá vem as palavras grandes e o meu problema com palavras grandes. A sintomatologia mais característica é dor abdominal leve, tá? Então as pessoas sentem dores de barriga. As grandes infecções podem causar obstrução intestinal, tá? E prejudicar, inclusive, causar diarreias frequentes, né? Desidratação, enfim. Tá? Então, quando ocorrem complicações por essas infecções, né? Pode ocorrer, por exemplo, complicações pulmonares, hipersensibilidade, sintomas intestinais como fortes dores de barriga, como eu falei, obstrução intestinal e sintomas hepatobiliares e pancreáticos, ou seja, pode afetar as funções do fígado e do pâncreas. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então nós temos aqui uma porção do intestino, né, retirada com uma grande quantidade. Aqui é o exemplo de uma obstrução intestinal. Quando já tem uma quantidade desses vermes tão grande nesse tubo que obstrui mesmo essa região, tá? E aí tem como características principalmente a deficiência de absorção de nutrientes, tá? Então, só lembrando que essa deficiência de absorção de nutrientes, ela é característica de várias verminoses, certo? Então, como diagnóstico, como que a gente sabe, né? Primeiro, é dada pela visualização dos ovos nas fezes, né? Esses exames parasitológicos comuns, né? Hemograma, mostrando a quantidade de eosinófilos na fase de infecção, tá? E exames de imagem, para poder verificar a presença dos ovos ou a presença dos próprios vermes mesmo na região intestinal. Tratamentos através de antihelmínticos, né? Os mais conhecidos, albendazol, mebendazol, esses dazóis aí da vida, todos esses são antihelmínticos, certo? E as medidas de prevenção, principalmente medidas de higiene e de saneamento básico. Então, isso serve para todas as verminoses, certo? Quando a gente fala de ancilostomose agora, né, ou ancilostomíase, a gente está trabalhando com também um nematoda, certo? Um nemateuminto da ordem Strongylidae. É um ancilostoma, o gênero que causa, né? E aí nós temos dois tipos de ancilostomas. Então, semelhante ao que acontece com a ascaridíase, esse ancilostoma ele também tem uma dioicia, né? Machos e fêmeas, e tem uma diferença nesses machos e fêmeas estruturalmente, tá? Nós temos três tipos na realidade de ancilostoma, sendo que os dois principais, né, responsáveis por essa ancilostomose são a ancilostoma duodenale e o Necator americanus, tá? E temos uma terceira espécie que é o ancilostoma ceylanicum, que é menos comum. Esses dois primeiros são os mais comuns relacionados a essa infecção. Então, são parasitas de ação primária e de ação secundária no nosso organismo. Aqui nós temos um exemplo do ancilostoma duodenale. Então, esse ancilostoma duodenale, ele tem uma boca circular com a presença dessas estruturas semelhantes a dentes, tá? E o ancilostoma, o Necator americanus,
tem uma região bucal, né, mais formada por lâminas cortantes. Então aqui a gente tem o exemplo deles aqui, ó, os ancilostomas duodenales e o Necator americano aqui com essas dentes e com essas lâminas. Por que eles possuem essas estruturas? Porque eles se fixam na parede intestinal, então eles precisam retirar, né? Ficam mesmo retirando sugando sangue e nutrientes para poder se alimentar e crescer, desenvolver as larvas, desenvolver os adultos, ter possibilidade de reprodução, enfim, certo? Aqui nós temos o ciclo biológico. Esse ciclo ele é monogênico, semelhante ao que ocorre com as caridíase também. Eu já expliquei isso para vocês em aulas anteriores. Ciclo heteroxênico, né? É aquele ciclo onde há dois tipos de hospedeiro, um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. Certo? Exemplo, a esquistossomose. A esquistossomose é um exemplo de doença que tem, de patologia que tem um ciclo heteroxênico. Nós temos um hospedeiro intermediário, que é o caramujo, e nós temos um hospedeiro definitivo, que é o homem. Nesse caso aqui, da ascaridíase e da ancilostomíase, não há um hospedeiro intermediário, só há um único hospedeiro que no caso é o homem, tá? Então ele é chamado de monoxênico. Como que ocorre esse processo de infecção? A larva, né? Essa larva, ela penetra na pele e cai na corrente sanguínea. Quando ela cai nessa corrente sanguínea, ela migra até a região do intestino delgado, né? Onde ela vai se desenvolver, se alimentar, se desenvolver e se reproduzir. Quando ela se reproduz, ela migra, né? Libera, ovipõe, coloca esses ovos, né? Libera esses ovos e esses ovos vão se alojar na região do duodeno. Quando se aloja nessa região, esses ovos são liberados pelas fezes, poluindo, caindo no ambiente, né, estando disponíveis para essa larva contaminar novamente uma pessoa, tá? A transmissão é via oral ou via transcutânea, né? Ou seja, quando a gente se alimenta, bebe água contaminada ou alimentos contaminados, ou através dessa via transcutânea, que é mesmo essa penetração da larva através da pele, tá? A patologia pode ter duas formas, uma forma primária e uma forma secundária, mas o principal problema é que causa lesões traumáticas, alterações pulmonares, sintomas abdominais e alto grau de anemia, porque esses agentes etiológicos, esses vermes, esses nematóides, eles dificultam, né, por essa retirada, por essa infecção, eles dificultam a absorção dos nutrientes pelo intestino delgado, tá? O diagnóstico é através também da análise do quadro clínico da pessoa, né? Análise de diagnóstico por imagem, também desses exames parasitológicos comuns. A epidemiologia ocorre principalmente em crianças acima de 6 anos, né? Em adolescentes e adultos também. Solo arenoso, umidade, temperatura vão favorecer o desenvolvimento do estágio de vida desses agentes, e a distribuição geográfica, principalmente em locais temperados e tropicais, por causa do tipo de clima, tá? Profilaxia, saneamento, educação sanitária, suplementação alimentar, né, para melhorar a imunidade, uso de antiomíticos e a produção de vacina, tá? E aí aqui nós temos alguns exemplos de tratamentos como palmoato de pirantel, mebendazol, albendazol. Os antiomíticos no geral também são bons tipos de tratamentos para esses eumíticos, ok? Então é isso, beijo, até a próxima aula, tchau!